Olá pessoal, professor Tiago Freire, para dar início à segunda parte da nossa aula de biossegurança. O assunto que a gente vai continuar falando envolve então a conduta profissional ao profissional acidentado, tá? E a gente vai abordar agora sobre a situação sorológica do paciente fonte. Quando a gente fala sobre paciente fonte, esse paciente fonte pode apresentar sorologias às vezes positiva, negativa ou até mesmo desconhecida. Então vamos lá discriminar cada parte. Então, em relação ao HIV, então se o paciente fonte ele é comprovadamente HIV, que tem um exame laboratorial documentado até 3 meses, ou até mesmo no momento do acidente, não está indicado então a quimioprofilaxia antirretroviral. Mas se esse paciente ele é comprovadamente soropositivo, HIV positivo, então ele é considerado infectado pelo HIV quando há documentação que a gente consegue observar desse paciente. Esse paciente, então, esse profissional que se contamina com o soro desse paciente, é indicado, então, a quimioprofilaxia antirretroviral, tá? Mas, se esse paciente a gente não sabe a situação sorológica dele, a gente chama de paciente sorológico desconhecido, né? Ou de fonte desconhecida. Esse paciente com situação sorológica nesse padrão desconhecido, ele deve ser sempre que possível rapidamente ser testado para HIV, quando é possível, né? E após obtido então esse consentimento, deve-se também colher sorologia para hepatite B e C. Com a impossibilidade de se colher as sorologias do paciente fonte ou não conhecer o mesmo, um acidente com agulha encontrado no lixo, é uma situação exemplo, né? Recomenda-se a avaliação do risco de infecção de HIV, levando-se em conta o tipo de exposição, os dados clínicos e epidemiológicos, tá? Então, quando a gente não se conhece a fonte, então um dos procedimentos em tratamento com a profilaxia. E o que é essa quimioprofilaxia? Ela é uma administração de coquetéis antirretrovirais para os profissionais da saúde que sofreram então a exposição acidental a material biológico, um paciente HIV positivo. Ela foi defendida inicialmente pela National Commission AIDS dos Estados Unidos em 93 e que posteriormente foi recomendada para a CDC, que considerou então os seguintes dados. A CDC observou que a redução de 69% da transmissão materno-fetal de HIV com AZT, que é um medicamento hoje pouco praticado, existem outros antirretrovirais melhores. Ocorreu também uma redução da viremia associada ao TARV. O TARV, então, é o que chamamos de tratamento antirretrovirais, né? São medicamentos que a gente entra nesse grupo de coquetéis que a gente observa, então, na quimioprofilaxia. E também a identificação do efeito protetor do próprio AZT, como pós-exposição aos profissionais. Então, esse estudo retrospectivo multicêntrico em casos de controle 15. O que foi observado? Porque mesmo com um acidente, com material biológico, comprovadamente com um paciente soro positivo, HIV positivo, aquele momento em que teve contato. Se o profissional tiver contato, se tiver então administração do coquetel antirretrovirais com antecedência, a possibilidade dele desenvolver essa viremia, desenvolver todo o processo patológico associado ao HIV, em desenvolvimento da AIDS também, é muito menor. Tá? Então, o próprio CDC recomendou que deveria se considerar esses seguintes dados. A coleta de material ou segmento clínico laboratorial profissional do acidentado. Então, como é o procedimento onde colhe esse material e esse segmento clínico deve ser relacionado ao profissional que sofreu o acidente. Primeiro, vou relatar a história do acidente, né, do acidentado em uma ficha de evolução clínica, para justamente documentar esse caso. Nesse processo ocorre então a necessidade de fazer uma anamnese, né, um levantamento. Deve-se perguntar ao profissional acidentado, se for do sexo feminino, a data da última menstruação para descartar a gravidez. Isso é um detalhe que deve se incluir junto, essa coleta de dados junto com essa história desse acidentado, tá? Incluir então qual foi a última menstruação ou se essa profissional da saúde está grávida. Para gestante então que sofreu, que foram vítimas do acidente
de trabalho relacionada a uma contaminação com material, os benefícios da utilização de antirretrovirais e os riscos inerentes ao feto não são conhecidos. A gente não sabe qual é o efeito dessas substâncias quando a gestante se contaminou e se isso pode prejudicar então o feto. Então, deve ser discutidos e analisado conjuntamente o médico, principalmente o primeiro trimestre de gestação, ou seja, os primeiros 3 meses de gestação, se vai entrar mesmo com esse coquetel de medicações, tá? E esse período de possíveis efeitos adversos e o efeito ao feto também não estão bem estabelecidos. Dependendo do tipo de exposição de material e da fonte que a gente observa a gravidade do acidente, a profissional acidentada deve ser informada dos riscos, se ela vai optar pelo uso de antirretrovirais ou mesmo deverá assinar um termo de consentimento. Tá? Então, isso é tudo documentado e ela passa pela própria avaliação do próprio acidentado, dessa própria profissional acidentada. Que sabe-se que o AZT reduz a transmissão materno-infantil do HIV e pode ser administrado com segurança a partir do segundo trimestre de gravidez. Por isso que é importante fazer uma avaliação, porque se for o acidente ocorreu depois do segundo trimestre de gravidez, essa administração desse coquetel vai oferecer bem menos risco para o feto, tá? Bom, verificar no prontuário do paciente fonte, o paciente que, né, apresenta então o HIV, se o mesmo, né, ele solicita exames de porventura sejam necessários para identificar a necessidade de medidas adicionais, como por exemplo profilaxia, né? Por exemplo, o acidente estiver com, né, se o paciente fonte estiver com o anti-HBs dele também reagente, recomendar profilaxia da hepatite B. Essa verificação de prontuário do paciente ela é importante para fazer junto ao levantamento do profissional acidentado quais condutas serão realizadas. A SCIH ela é um setor então responsável que deverá proceder à coleta da amostra do sangue do profissional de saúde para a sorologia imediata, para HIV, para hepatite, né? Entre outros que a gente vai observar, hepatite B e hepatite C. A identificação da amostra deve ser codificada, buscando preservar também o sigilo e também evitar o constrangimento desse profissional acidentado. E a situação vacinal desse acidentado, para hepatite B deve ser investigada se ela tem já todas as vacinas atualizadas. Se não tiver, o esquema vacinal em dia deverá ser encaminhado então para completá-lo, tá? Bom, programar o segmento clínico laboratorial, ou seja, o anti-HIV deve ser colhido na data do acidente, né? Ou seja, na data zero, até no máximo 15 dias após esse acidente, tá? Aos 45 dias, ou seja, 6 semanas, 90 dias, 3 meses, 180 dias, 6 meses após o mesmo. Pode ser também solicitado exames bioquímicos. Pode ser também utilizado um hemograma completo, que deverão ser realizados antes do início dos antirretrovirais, 15 dias após o início do término também dos 30 dias da medicação para avaliação de uma função hepática, renal, do acidentado, que deve ser feito com os efeitos adversos dos antirretrovirais. A solicitação desses exames bioquímicos e um hemograma, essa parte de avaliação hematológica incluída a parte bioquímica, é justamente porque ao início da utilização de antirretrovirais, para fazer uma investigação, um histórico, e se essa medicação está causando algum prejuízo hepático ou renal a esse profissional, tá? Caso tenha documentação de que o paciente fonte negativo para HIV, hepatite B ou hepatite C, o funcionário acidentado não necessitará seguir ou poderá receber alta tão logo e receber então resultados das sorologias. Caso o paciente fonte tenha então uma situação de risco recente para aquisição dessas viroses,
deve ser considerada então a possibilidade de ampliar o segmento do funcionário para 6 meses. Tá? Isso depende então da condição que o paciente fonte apresenta, se ele é positivo ou se ele é negativo para essas doenças. Então, essa avaliação clínica deverá ser semanal durante o uso de antirretrovirais, devido aos seus efeitos. Deve-se observar, então, esses efeitos, tá? Bom, o tratamento tem o objetivo, então, principal de evitar a contaminação. Esse é o principal objetivo que a gente tem para a utilização da quimioprofilaxia. Só que ele tem um acompanhamento sorológico que faz tão necessário o aconselhamento de todas as outras etapas do segmento, incluindo também orientações como evitar a amamentação, tá? Se essa profissional ela é uma lactante, ela precisa então evitar a amamentação do seu bebê. Outra orientação também é usar preservativos em relações sexuais e não doar sangue nesse período, tá? Os órgãos, durante esse período de acompanhamento clínico laboratorial, não recomenda, então, né? Deve, então, se suspender as relações sexuais, elas devem, então, ser realizadas somente com preservativos, tá? E doar sangue também não é uma recomendação durante esse período. Vale lembrar também que este indivíduo pode expor ao risco de adquirir essas infecções em seu cotidiano e que isso deve ser uma prévia cuidadosamente investigado para descartar que a sua situação de risco. Isso deve ser um momento oportuno para reforçar as orientações gerais de prevenção, todos os cuidados, a utilização de EPIs, a maneira de utilizar esses EPIs, os cuidados que eles, a sua importância que a gente tem sobre eles, tá? E existe o aconselhamento pós-exposição, depois de exposto a esse material biológico, o aconselhamento que é passado é, por exemplo, os efeitos adversos dessas drogas. Quais efeitos adversos esse profissional que sofreu acidente, quando utilizar essas drogas, esses medicamentos da quimioprofilaxia, pode então apresentar como efeitos adversos. Ele também vai ter sinais e sintomas de infecção aguda pelo HIV, ele vai ter o aconselhamento sobre essa questão, a maneira de como prevenir a transmissão secundária, como por exemplo a abstinência sexual preservativos, que é um dos aconselhamentos que a gente coloca sobre a pós-exposição, e como a gente frisou anteriormente, a questão de não doar sangue nesse intervalo. O acompanhamento pós-exposição ele pode ter como exame clínico semanal, ele pode incluir também o anti-HIV durante esses períodos, que pode envolver nas 6 primeiras semanas, no terceiro mês após a exposição, nos seus 6 meses após essa exposição, como também 1 ano, dependendo em condições especiais, também ser realizado exames anti-HIV, tá? Ou exames clínicos semanais. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Muito obrigado, tá?